Olá, pessoal, passando pelas suas redes sociais com um drop pra lá de especial. Esse é pra lá de especial mesmo. O item que fala sobre a liberdade do homem, o conceito verdadeiro de liberdade para a praxeologia. É isso aí. Está dentro já da Cataláxia, na economia de mercado. Talvez até pudesse estar em outra parte do livro, mas é necessário para que nós entendamos a questão da liberdade e como ela está intimamente ligada ao mercado, acima de tudo. Isso é muito interessante. No entanto, eu vou dividir o item 6 em dois drops. E serão drops um pouco mais compridos do que o normal. Mas eu garanto para vocês, se vocês assistirem, vai ser muito produtivo para se entender o conceito de liberdade. E também convido vocês a conhecerem o YouTube do Ilan. Vão até lá. Lá tem o quê? Lá tem algumas aulas que eu disponibilizo para as pessoas que não estão fazendo curso poderem ter um gostinho do que é. E o item 6, liberdade, vou deixar para vocês completo. E vale a pena porque os detalhes que eu não vou poder ler aqui valem muito a pena, tá certo? Vamos lá, primeira parte. Vou dividir a primeira parte no conceito de liberdade e a segunda parte no conceito do governo tendo que existir, né? E sendo ele uma ferramenta para se atingir a liberdade. Os filósofos e os juristas têm se esforçado para definir o conceito de liberdade. Não se pode afirmar que estes esforços tenham sido bem-sucedidos. O conceito de liberdade só faz sentido na medida em que se refere às relações interhumanas. Somente no contexto de um sistema social é que se pode atribuir um significado à palavra liberdade, para a palavra liberdade. No sentido praxeológico, o termo liberdade refere-se à situação na qual um indivíduo tem a possibilidade de escolher entre modos de ação alternativos. Um homem é livre na medida em que lhe seja permitido escolher os seus fins e os meios a empregar para atingir esses fins. A liberdade de um homem é rigidamente restringida pelas leis da natureza, bem como pelas leis da praxeologia. As consequências vêm. Ele não pode pretender atingir fins incompatíveis entre si. O homem não pode, ao mesmo tempo, pretender ter as vantagens decorrentes da cooperação pacífica em sociedade, sob a égide da divisão do trabalho, capitalismo laissez-faire, laissez-passer, ou seja, capitalismo de livre mercado, e permitir-se uma conduta que inevitavelmente terminará por desintegrar a sociedade. E esse é o ponto. Você não pode escolher ter a paz e a prosperidade do capitalismo querendo viver sobre o socialismo. Entretanto, há uma diferença muito importante entre as sequelas que resultam de um desrespeito às leis da natureza e as que resultam de um desrespeito às leis da praxeologia. É claro que ambas as categorias de leis são autoimpositivas. Não há necessidade de que ninguém obrigue ao seu cumprimento. São objetivas e exatas. Mises já falou isso lá para trás. Mas os efeitos do seu descumprimento são diferentes. Um homem que ingere veneno só prejudica a si mesmo. Mas um homem que recorre ao roubo prejudica a ordem social como um todo. Enquanto ele desfruta em curto prazo das vantagens de sua ação, os efeitos maléficos em longo prazo prejudicam todo mundo. Seu ato é um crime porque tem efeitos prejudiciais para toda a coletividade. E aqui vai um ponto, parênteses. Mises não acredita no direito natural. Ele acredita que as regras sociais, sociedade criada como uma ordem espontânea, também criou regras de ordem espontânea, que define que o crime é algo que deve ser combatido. Seu ato é um crime porque tem efeitos prejudiciais para toda a coletividade. Se a sociedade não obstar, não parar tal conduta, esta não tardará a se generalizar, pondo um fim à cooperação social e aos benefícios que daí deriva para todos. A fim de estabelecer e preservar a cooperação social e a civilização, são necessárias medidas para impedir
que indivíduos antissociais cometam atos que poderiam desfazer tudo o que o homem realizou desde que saiu das cavernas. Para preservar um estado de coisas onde haja proteção do indivíduo contra a ilimitada tirania dos mais fortes, as pessoas que podem entrar e bater em você e te roubar, é necessária uma instituição que reprima a atividade antissocial. A paz, que significa o quê? A ausência de luta permanente de todos contra todos, só pode ser alcançada pelo estabelecimento de um sistema no qual o poder de recorrer à ação violenta é monopolizado por um aparato social de compulsão e coerção, e a aplicação deste poder em qualquer caso individual é regulada por um conjunto de regras. Quais são essas regras? As leis feitas pelo homem, distintas tanto das leis da natureza como das leis da praxeologia. O que caracteriza um sistema social é a existência desse aparato comumente chamado de governo. Então, Mises faz uma correlação necessária, que o que caracteriza um sistema social regulado com um conjunto de regras é a existência deste aparato, comumente chamada de governo. Os conceitos de liberdade e servidão só fazem sentido quando se referem à forma de funcionamento do governo. Seria impróprio e desorientador dizer que um homem não é livre porque, querendo permanecer vivo, não pode escolher livremente entre beber água e beber cianureto de potássio. Então, você não pode, seria um impropério, uma besteira absurda e desorientador dizer: você não é livre, né? Se você quiser se manter vivo, você não pode escolher entre água e cianureto de potássio. Isso é óbvio. Seria também, Mises continua, inadequado dizer que um homem não é livre porque a lei impõe sanções ao seu desejo de matar outro homem. E porque a polícia e os tribunais são encarregados de aplicar estas sanções. Na medida em que o governo, o aparato social de compulsão e opressão, Mises coloca assim, de compulsão e coerção, de compulsão e opressão, na medida em que o governo limita o emprego da violência e da ameaça de violência, a supressão e prevenção de atividades antissociais, prevalece aquilo que, razoável e significativamente, pode ser chamado de liberdade. Veja bem, Mises define aqui já que pode existir governo. Esse governo pode ser chamado de o que você quiser, mas que tem que ter, na medida em que o governo limita o emprego da violência, que ele pode fazer, e da ameaça de violência, somente para a supressão e prevenção de atividades antissociais, ou seja, o roubo, a fraude, nada de educação, saúde, pipipipapá, com desculpa que seja, é que pode ser chamado, pode haver liberdade dentro de uma sociedade. O que é reprimido é unicamente a conduta capaz de provocar a desintegração da cooperação social e da civilização, remetendo o homem de volta às condições que existiam na época em que o Homo sapiens emergiu da existência. Vamos lá. Mesmo que não houvesse um governo para aplicar as leis feitas pelo homem, o indivíduo não poderia ter, ao mesmo tempo, as vantagens derivadas da existência da cooperação social e o prazer de se entregar sem restrições aos seus instintos animais predatórios e agressivos. Na economia de mercado, numa organização social do tipo laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe fazer, deixe passar, ou seja, é um mercado livre, desimpedido, o Estado não fala nada, não tem vigilância sanitária para dizer que na cozinha está em situações que a sociedade deveria proibir. O consumidor proíbe sozinho. Então, na economia de mercado, há um campo onde o indivíduo é livre
para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição. Então, na economia de mercado, há um campo onde o indivíduo é livre para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição. O livre mercado. Contudo, o governo, quando vai além da proteção das pessoas contra a fraude e a violência dos indivíduos antissociais, quando ele vai além, quando ele resolve tirar de alguém para promover educação e saúde gratuitas para a sociedade, absurdo, mas reduz a liberdade de ação do indivíduo mais do que lhe restringiriam as leis praxeológicas. Então esse aqui é um ponto importantíssimo. Contudo, o governo, quando vai além da proteção das pessoas contra a fraude e a violência dos indivíduos antissociais, que é essa a obrigação dele, somente essa e nada mais, reduz a liberdade de ação do indivíduo, mais do que lhe restringiriam as leis praxeológicas. E assim, podemos definir liberdade como um estado de coisas no qual a faculdade do indivíduo escolher não é mais limitada pela violência do governo do que o seria, de qualquer forma, pela lei praxeológica. Olha que definição perfeita. Definir liberdade como um estado de coisas no qual a nossa capacidade, faculdade de agir, de escolher, não é mais limitada pela violência do governo do que seria, de qualquer forma, pela lei praxeológica. Se não houvesse governo e destruísse a sociedade por conta de pessoas que atacariam a propriedade dos outros. É isso que deve ser entendido quando se define liberdade como a condição de um indivíduo no contexto de uma economia de mercado. É isso que deve ser entendido quando se define liberdade como a condição de um indivíduo no contexto de uma economia de mercado. Estamos chegando no final deste vídeo. Ele é livre no sentido em que as leis e o governo não o obrigam a renunciar à sua autonomia e autodeterminação. Autonomia e autodeterminação, valeria um vídeo para explicar esse autodeterminação, em maior medida do que o obrigaria inexoravelmente a lei praxeológica. Ele é livre no sentido em que as leis e o governo não o obrigam a renunciar à sua autonomia e autodeterminação em maior medida do que o obrigaria inexoravelmente a lei praxeológica. Priva-se apenas da liberdade animal de viver sem qualquer preocupação como os outros seres de sua própria espécie. O que se consegue através do aparato social de compulsão e coerção é o impedimento da ação de indivíduos cuja malignidade, imediatismo ou inferioridade mental impossibilita a compreensão de que, ao praticarem atos lesivos à sociedade, estão prejudicando a si mesmos e a todos os outros seres humanos. E aqui a gente termina, então, essa primeira parte dos vídeos explicativos resumidos do que é o item 6 do capítulo 15 do Ação Humana. E espero que vocês vejam o outro, tá certo? Procurem o item 6 lá no YouTube do Instituto Ilan também, viu? Tá certo? Estamos no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no X. Valeu, pessoal!